Minha esposa me traiu com um entregador. Eu estava ovulando, não consegui me controlar, foi o que ela disse. Eu apenas assenti, tudo bem. 3 dias depois, ela me ligou do trabalho chorando. Certo, Reddit, se preparem, porque essa história é insana. Do começo ao fim, tudo isso aconteceu há cerca de 8 meses e eu finalmente estou pronto para contar. Meu amigo Jake disse que isso precisava ser documentado para a posteridade, então aqui estamos. Eu tenho 32 anos, sou homem e trabalho como coordenador de operações para uma empresa regional de transporte no Arizona. Não é glamouroso, mas paga bem e eu sou bom no que faço. Estou na mesma empresa há 6 anos, fui promovido 2 vezes, tenho uma casa decente em um bairro tranquilo fora de Phoenix, quitei meu carro no ano passado, tenho uma conta de aposentadoria sólida crescendo e estou vivendo o sonho do adulto responsável. Minha esposa Raquel e eu nos casamos há 4 anos, nos conhecemos por meio de amigos em comum. Ela trabalhava como higienista dental no centro da cidade. Uma história de amor bem padrão, nada dramático. Ela parecia normal, tinha vida organizada, não trazia caos para todos os lugares. Depois de 2 anos namorando, nos casamos em um resort em Sedona, com cerca de 70 convidados. O casamento foi bom nos primeiros 3 anos. Não eram fogos de artifício todos os dias, mas era sólido e estável. Nós dois trabalhávamos, dividíamos as contas, tínhamos nossas rotinas. Às vezes ela reclamava que eu trabalhava demais ou que não fazíamos coisas românticas suficientes, mas nada que parecesse um problema real, atrito normal de casamento. Nossa casa é um rancho de 3 quartos com um quintal razoável. Quando compramos, Raquel ficou super envolvida com a coisa de ser dona de casa. Passou semanas escolhendo cores de tinta, reorganizando a cozinha, comprando móveis combinando. Entrou em todos os grupos de Facebook do bairro, sabia da vida de todo mundo em poucos meses. Eu transformei a garagem no meu espaço de trabalho, coloquei uma bancada, organizei minhas ferramentas, instalei uma iluminação melhor e passava os fins de semana consertando coisas pela casa. Raquel chamava isso de excessivo, mas apreciava nunca precisar chamar um técnico. A questão sobre a Raquel é que ela precisa de validação constante. Sempre checando redes sociais, comparando nossa vida com a de outros casais, perguntando se eu ainda a achava atraente. Eu a tranquilizava, mas isso nunca era suficiente, como despejar água em um balde sem fundo. Ela postava fotos cuidadosamente encenadas de nós no Instagram com legendas sobre ser abençoada e eu ser o alicerce dela. Enquanto isso, em casa, ela ficava rolando o celular e me ignorando por horas. Essa coisa de relacionamento performático que as pessoas fazem hoje em dia. Eu não gostava, mas achei que era assim que as pessoas são atualmente. No 4º ano, as coisas começaram a parecer mais como colegas de quarto do que parceiros. Jantávamos, assistíamos televisão e íamos dormir. Os fins de semana eram tarefas e projetos da casa. Nada terrível, mas nada empolgante também. Achei que isso era apenas o que o casamento se tornava depois que a fase da lua de mel acabava. Meus pais estavam juntos há 35 anos e pareciam ter mais ou menos o mesmo nível de envolvimento um com o outro. Então, cerca de 9 meses atrás, Raquel começou a pedir coisas online constantemente, e quero dizer constantemente. Pacote chegando todos os dias, às vezes várias vezes por dia. No começo, pensei que ela estivesse apenas comprando mais coisas, talvez fazendo algum tipo de terapia de compras. Não dei muita importância. Ela sempre gostou de compras online, mas isso estava em outro nível. Todo dia havia caixas na varanda, roupas, decoração para casa, utensílios de cozinha, coisas aleatórias da Amazon, da Target e de qualquer outro site que você possa imaginar. A fatura do nosso cartão de crédito aumentou cerca de $600 por mês só com as compras aleatórias dela. Quando perguntei sobre isso, ela ficou defensiva, disse que estava comprando coisas que precisávamos para casa, que finalmente estava deixando nosso lugar bonito, que eu deveria ficar feliz por ela ter orgulho da nossa casa. Enfim, era o dinheiro dela também, ela trabalhava, então deixei passar. Achei que era melhor do que ela sair e gastar dinheiro em bares ou algo assim. O que eu não percebi no começo foi que ela começou a se importar muito mais com a aparência nos dias em que os pacotes eram esperados. Ela checava o rastreamento obsessivamente para garantir que estaria em casa durante o horário de entrega, colocava maquiagem e arrumava o cabelo antes da campainha tocar. Eu notei, mas não liguei os pontos, porque aparentemente eu sou um idiota. O entregador era a mesma pessoa na maioria das vezes, um serviço de entrega local, dirigia uma daquelas vans brancas com o logotipo da empresa. O cara devia ter uns 20 e poucos anos, parecia passar cada hora livre na academia, tinha aquele jeito de galã, o tipo de sujeito que sabe que é atraente e usa isso. O nome dele era Brett, claro que era Brett. Raquel começou a mencioná-lo, como o entregador era simpático, educado e profissional. Lembro de achar estranho ela estar falando do entregador em primeiro lugar, mas não pensei muito sobre isso.
Ela começou a cronometrar as coisas para estar do lado de fora quando ele chegava, regando plantas que nem precisavam de água, checando a caixa de correio, de repente precisando varrer a varanda bem na hora em que a van encostava. Eu via isso pela janela, às vezes enquanto trabalhava em casa. Ela conversava com ele por 5, 10 minutos. Isso durou talvez uns 2 meses. As encomendas aumentaram, as conversas ficaram mais longas e Raquel começou a se vestir melhor, mesmo quando não ia a lugar nenhum. Maquiagem completa para ficar em casa assistindo Netflix. Começou a ir mais à academia, comprou roupas novas, parecia mais energética. Eu não sou uma pessoa desconfiada por natureza, nunca fui do tipo ciumento. Sempre achei que, se alguém vai trair independentemente de quão de perto você observe. Mas até eu comecei a perceber que algo estava errado. Raquel ficava no celular o tempo todo, sorrindo para mensagens, digitando rápido e depois apagando antes de enviar. Uma noite, há cerca de 3 meses, perguntei diretamente se algo estava acontecendo. Ela me olhou como se eu a tivesse acusado de assassinato, ficou toda ofendida, disse que eu estava sendo paranoico e controlador, perguntou se eu não estava projetando, porque talvez fosse eu quem estivesse traindo. Todo o manual da defensiva. Então recuei, porque não tinha provas e não queria ser aquele cara. Mas comecei a prestar mais atenção depois disso. Notei que ela inclinava o celular para longe de mim quando escrevia mensagens, levava o celular para o banheiro, o que nunca fazia antes, começou a ficar acordada mais tarde do que eu, e eu ouvia o celular dela vibrando com notificações no quarto enquanto eu estava na sala. O verdadeiro golpe foi quando cheguei mais cedo do trabalho um dia, cerca de 2 meses e meio atrás. Uma reunião foi cancelada, então saí do escritório por volta das 2 da tarde em vez do meu horário habitual de 5:30. Entrei na garagem e vi a van branca de entregas estacionada em frente à nossa casa. Estranho, mas não condenatório. Talvez estivesse apenas entregando um pacote. Entrei até a porta da frente e ela estava trancada, o que era estranho porque o carro da Raquel estava na garagem. Usei minha chave para entrar. A casa estava silenciosa, silenciosa demais, sem televisão, sem música, nada. Chamei pela Raquel e não obtive resposta. Comecei a andar pela casa e foi então que ouvi sons vindos do nosso quarto, nada inocentes. Fiquei parado no corredor por provavelmente 30 segundos, processando o que eu estava ouvindo. Parte de mim queria arrombar a porta e perder completamente o controle, mas uma parte maior de mim ficou totalmente fria e calma, aquela sensação de distanciamento que você tem quando algo tão absurdo está acontecendo que o cérebro simplesmente não consegue acreditar que é real. Voltei para a sala de estar, sentei no sofá e esperei. Cerca de 10 minutos depois, ouvi a porta do quarto se abrir, passos, alguma conversa sussurrada, e então o Brett saiu puxando a camisa para vestir. Ele congelou quando me viu sentado ali e ficou pálido. Eu apenas olhei para ele, não disse nada, não me movi, apenas mantive contato visual e observei ele se contorcer de nervosismo. Ele murmurou algo como desculpa, cara, e basicamente saiu correndo pela porta da frente. Ouvi a van dele ligar e sair cantando pneus. A Raquel saiu um minuto depois, me viu sentado ali e parou completamente. Ela estava vestindo uma das minhas camisetas antigas da faculdade e tinha aquele visual bagunçado de depois de tudo. A questão é que eu não senti raiva, não senti nada, apenas essa calma vazia e estranha, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar à distância. Ela ficou ali abrindo e fechando a boca como um peixe por provavelmente 15 segundos antes de qualquer palavra sair. Finalmente conseguiu dizer: eu posso explicar. Levantei uma sobrancelha e disse claro, vamos ouvir. Eu estava ovulando, não consegui me controlar. Eu literalmente ri, não uma risada amarga ou de raiva, mas de surpresa genuína e diversão. O quê? Meus hormônios estavam fora de controle. Quando você está ovulando, você tem esses impulsos biológicos que são quase impossíveis de ignorar, é ciência. Eu li sobre isso. Mulheres na janela fértil são biologicamente programadas para buscar o melhor material genético, e o Brett é objetivamente muito atraente e em forma, e simplesmente aconteceu. Fiquei sentado processando esse completo absurdo. Então você está dizendo que seus ovários fizeram você me trair? Estou dizendo que o imperativo biológico de procriar sobrepôs minha tomada de decisão racional. Não foi algo planejado, simplesmente aconteceu naturalmente porque meu corpo estava nessa fase do meu ciclo. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela hesitou, calculando na cabeça. Cerca de 6 semanas. 6 semanas. E quantas vezes? Isso importa. Me diga, só para eu saber. 15 vezes, eu acho. Não estava contando. 15 vezes. Várias vezes por semana, aparentemente agendado em torno do ciclo dela. Eu assenti lentamente, absorvendo tudo. Então, só para deixar claro, você tem dormido com o entregador há 6 semanas e a sua explicação é que a ovulação fez você fazer isso. Eu não estou dizendo que é uma desculpa, estou dizendo que é uma explicação.
Você não entende o quão poderosos esses hormônios são. Eu não consegui evitar. E agora que você não está mais ovulando? Ela pareceu confusa. O quê? Bom, você não está ovulando agora. Isso só dura alguns dias por mês. Então, no resto do tempo, qual é a desculpa? Ela não tinha resposta para isso, apenas ficou sentada ali com cara de quem foi pega. Eu me levantei. Tudo bem. Tudo bem o quê? Eu ouvi sua explicação. Obrigado por compartilhar. Ela ficou em pânico. É isso? Você não vai gritar ou ficar bravo ou algo assim? Não. Estamos bem, estamos bem. O que isso significa? Significa exatamente o que parece. Não se preocupe com isso. Fui até o nosso quarto, peguei meu laptop e alguns itens pessoais e voltei. A Raquel estava na sala, parecendo completamente confusa. Para onde você vai? Sair. Vou ficar em outro lugar por um tempo. Espera, podemos conversar sobre isso. Não tem nada para conversar. Você explicou tudo. Eu entendo. Biologia, hormônios, muito científico. Você está sendo sarcástico? Eu olhei para ela com a expressão mais neutra que consegui fazer. Não. Então fui embora. Fui para o apartamento do Jake. Ele é meu melhor amigo desde o ensino médio, mora sozinho em um apartamento no centro da cidade, trabalha como engenheiro elétrico e mantém a vida livre de dramas, o que é exatamente o motivo de continuarmos amigos há 15 anos. Cheguei à porta dele por volta das 8 da noite. Ele olhou para o meu rosto uma vez e disse: "O que aconteceu?" Contei a ele a história inteira, cada detalhe, desde chegar mais cedo em casa até os sons no quarto, até a defesa insana da ovulação da Raquel. Ele ouviu sem interromper, o que é raro para o Jake, porque ele normalmente comenta tudo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um minuto inteiro, apenas me encarando enquanto processava o que tinha ouvido. Então disse: "Ovulação?" Ela culpou a ovulação. Sim. Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi, e eu já tive um colega de trabalho tentando me explicar que o pouso na Lua foi falso porque as sombras não funcionam daquele jeito. Sim. Então qual é o plano? Por que você está com aquele olhar que você faz quando vai desmontar metodicamente a existência inteira de alguém? Me dê 3 dias. Preciso resolver algumas coisas. Ele pegou 2 refrigerantes da geladeira, me entregou um e se sentou. Você precisa do meu sofá, do quarto extra ou só de alguém para ajudar a mudar algumas coisas? Provavelmente os 3 em algum momento. Fechado. Só um aviso, se eu encontrar a Raquel, vou ter algumas palavras para ela. Não faça isso. Ela não vale a energia. Ele assentiu. Você está muito mais calmo com isso do que eu estaria. Eu estou furioso. Eu também estou, só não estou mostrando, porque mostrar não resolve nada. E isso era verdade. Eu estava com raiva, obviamente, mas não do tipo explosivo em que você soca paredes e grita, e sim do tipo frio e calculado, em que você faz listas e executa planos. O tipo de raiva que vem da clareza absoluta sobre o que precisa acontecer a seguir. Veja, aqui está o que a Raquel não entendia sobre mim: eu não faço reações emocionais bagunçadas. Eu não grito, não quebro coisas e não faço cenas dramáticas. Quando alguém me desrespeita, eu fico completamente quieto, cuido da logística e removo essa pessoa da minha vida com precisão cirúrgica. É simplesmente assim que eu funciono. Meu pai era assim também. Lembro de quando o sócio dele tentou passar a perna nele anos atrás. Meu pai não gritou, não ameaçou, não fez drama. Ele apenas passou 2 semanas analisando contratos e documentação com um advogado, depois dissolveu a sociedade e abriu a própria empresa. O ex-sócio faliu em menos de um ano, enquanto o negócio do meu pai prosperou. Isso me ensinou cedo que pensamento estratégico vence reações emocionais todas as vezes. Então, naquela noite, fiquei na casa do Jake, dormi no sofá dele e comecei a fazer minha lista mental de tudo o que precisava acontecer. Eu não conseguiria dormir de qualquer jeito, então acabei sentado na sala dele até 3 da manhã apenas planejando tudo passo a passo. Na manhã seguinte, liguei no trabalho dizendo que estava doente, enviei um e-mail para o meu chefe por volta das 6 da manhã dizendo que tinha uma emergência familiar e que precisaria de alguns dias. Meu chefe, Dave, é tranquilo, trabalhamos juntos há 4 anos e ele nunca foi do tipo controlador. Não fez perguntas, apenas disse para eu cuidar do que precisava e mantê-lo informado. É bom ter um chefe que te trata como adulto. Depois disso, comecei a trabalhar na logística. A primeira parada foi o escritório de um advogado. Encontrei uma que podia me atender no mesmo dia e cheguei lá por volta das 10h30. Patrícia Hendricks, atuando em direito de família há 23 anos. Expliquei toda a situação em 15 minutos. Ela fez anotações, fez boas perguntas e não julgou. Você tem alguma documentação? Ela perguntou. Ainda não, mas posso conseguir. Consiga.
O Arizona é um estado de divórcio sem culpa, mas documentação ajuda na divisão de bens. Mensagens de texto, e-mails, extratos de cartão de crédito mostrando compras incomuns. Quanto mais evidência, mais forte é a sua posição. Falamos sobre a casa. Contei que eu tinha dado 70% da entrada com economias de antes do casamento. Isso é propriedade separada, ela disse. Você vai receber isso de volta integralmente antes de dividir o restante do valor. Você tem documentação? Extratos bancários, papéis da compra. Eu mantenho bons registros. Perfeito. Ela passou uma hora explicando o processo de divórcio, o que esperar, quanto tempo levaria e os resultados mais prováveis. O valor inicial dela era de $5.000. Escrevi o cheque ali mesmo. Ela teria os papéis prontos em 2 dias úteis. Quando eu estava saindo, ela disse, você está lidando com isso melhor do que a maioria das pessoas. Continue assim, calmo, e você vai sair dessa em ótima posição. Foi bom ter uma profissional confirmando minha abordagem. Não era frieza, era praticidade. A próxima parada foi o banco. Nós tínhamos conta corrente e poupança conjuntas em uma cooperativa de crédito, com cerca de $40.000 no total em poupança. Entrei, expliquei que estava me separando e que precisava dividir as contas. A gerente, Lisa, veio me atender. Podemos fazer isso. Você vai retirar 50%, exatamente 50%. Ela abriu novas contas apenas no meu nome, transferiu 18.000 da conta corrente e 20.000 da poupança, deixando a metade da Raquel com ela. Levou cerca de 1 hora. A Liz imprimiu extratos mostrando os valores exatos para o meu advogado. Você está fazendo isso da maneira certa, ela disse. Justo e documentado. Isso fica bem se isso for parar no tribunal. Depois do banco, peguei algo para almoçar, fiquei sentado no meu carro fazendo mais listas e então passei a tarde cancelando contas e assinaturas compartilhadas. O plano de celular estava no meu nome, liguei para a operadora e removi a linha da Raquel. Ela receberia uma notificação e teria que contratar o próprio plano. Serviços de streaming, Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, Spotify, algum aplicativo de fitness que a Raquel queria, tudo no meu cartão de crédito, cancelei tudo. Ela poderia criar as próprias contas. O seguro do carro era conjunto, separei em 2 apólices diferentes, a minha no débito automático, a dela teria que pagar sozinha. A academia era um plano familiar caro que a Raquel insistiu em ter, cancelei e fiz uma assinatura individual em um lugar mais barato. Cartões de crédito, tínhamos um cartão conjunto para despesas da casa, com cerca de $4.000 de saldo de reparos que eu tinha feito. Fechei o cartão e transferi o saldo para um cartão só meu, já que as despesas eram minhas de qualquer forma. A casa era a parte complicada. Tínhamos comprado juntos, mas eu tinha dado a maior parte da entrada com dinheiro que eu havia economizado antes de conhecê-la. Contei isso ao advogado, ele disse que poderíamos resolver isso no acordo. Por enquanto, eu não ia a lugar nenhum. A Raquel poderia continuar lá, mas eu voltaria. No fim do primeiro dia, eu estava exausto. Voltei para a casa do Jake por volta das 7 da noite, pedimos pizza e contei tudo o que eu tinha feito. Ele ouviu e disse, a Raquel provavelmente acha que você está desmoronando agora. Ela não faz ideia de que você passou o dia desmontando sistematicamente toda a vida que vocês compartilhavam. Ela vai descobrir em breve. E o dia 2? Documentação e patrimônio. Preciso de provas para o advogado e resolver a situação da casa. O segundo dia começou com eu voltando para casa. O carro da Raquel não estava lá quando cheguei por volta das 9 da manhã. Ela estava no trabalho. Normalmente chegava lá por volta das 8 e não voltava antes das 5:30. Eu tinha umas 8 horas livres para trabalhar. Entrei com a minha chave. O lugar parecia exatamente igual a 2 dias antes. A xícara de café ainda estava no balcão daquela manhã, os sapatos dela perto da porta, tudo normal, exceto que nada era normal ali more. A primeira coisa que fiz foi checar nosso iPad compartilhado. A Raquel tinha sido descuidada. O aplicativo de mensagens estava conectado e eu podia ver tudo. Meses de conversas com o Brett. Começaram inocentes, ficaram mais flertantes, depois explícitas, depois fazendo planos. Tudo com data e hora, tudo documentado. Passei 2 horas tirando capturas de tela de tudo e salvando em armazenamento na nuvem. Mensagens em que ela reclamava de eu ser entediante, mensagens em que ela planejava os encontros deles de acordo com o meu horário de trabalho, mensagens em que as amigas dela, Brittany e Amanda, incentivavam tudo e faziam piadas sobre o entregador gostoso dela. Havia fotos que ela tinha enviado para o Brett da nossa casa, do nosso quarto. Ela literalmente estava mostrando nossa casa para ele enquanto planejava me trair dentro dela. Capturei tudo, organizei por data, uma linha do tempo completa do caso. O advogado ia adorar isso. Em seguida, analisei os extratos dos cartões de crédito. O padrão era óbvio.
A partir de cerca de 3 meses atrás, começaram cobranças de roupas novas, equipamentos de treino caros, lingerie, tudo coincidindo com o início do caso. O histórico da conta da Amazon mostrava a mesma coisa. 3 meses antes do caso, talvez 10 pedidos no total. Durante o caso, provavelmente 150 itens. Coisas baratas, sem importância, apenas desculpas para mais visitas de entrega. Imprimi tudo, destaquei os padrões e adicionei à minha pasta de documentação. Verifiquei o computador compartilhado. O histórico do navegador mostrava pesquisas como "é traição se você está infeliz" e "hormônios podem fazer você trair". Ela literalmente tinha pesquisado se hormônios poderiam causar infidelidade antes de usar isso como desculpa. Mais capturas de tela, mais documentação. Por volta do meio-dia, fiz uma pausa, preparei um sanduíche e me sentei à mesa da cozinha pensando naquela casa onde vivemos por 3 anos, tudo agora reduzido à evidência em um processo de divórcio. Depois do almoço, foquei no patrimônio. A casa que compramos por $280 mil teve uma entrada total de 60 mil. Eu contribuí com 40, Raquel com 20. As parcelas da hipoteca foram divididas igualmente a partir da nossa conta conjunta. Verifiquei no Zillow e casas semelhantes estavam sendo vendidas por cerca de 340 mil, aproximadamente 60 mil em valorização além da entrada. Fiz as contas. Minha entrada de 40 mil voltaria para mim como propriedade separada. Os 60 mil de valorização, divididos meio a meio, significavam 30 mil para cada um. Eu sairia da casa com 70 mil dólares. Raquel ficaria com 50, contando os 20 da entrada dela. Eu teria 90 mil para recomeçar. Fiz anotações sobre reparos e melhorias, aquecedor novo, consertos no telhado, eletrodomésticos novos, cerca de 10 mil em melhorias pagas com minhas contas. O advogado poderia me ajudar a reivindicar isso como investimento de propriedade separada. Passei a tarde catalogando tudo na casa, cada móvel, cada eletrodoméstico, cada item de valor. Tirei fotos de tudo, um registro claro antes da divisão dos bens. Por volta das 5 da tarde, ouvi uma porta de carro do lado de fora. O carro da Raquel entrando na garagem. Eu tinha ficado ali cerca de 8 horas e feito tudo o que precisava. Peguei minha pasta de documentação, meu laptop e fui em direção à porta. Ela entrou bem quando eu estava saindo, me viu com as coisas e congelou. "O que você está fazendo aqui?" "Pegando o que eu precisava. Vou voltar em breve para o resto das minhas coisas. Precisamos conversar sobre isso." "Não há nada para conversar. Você vai receber os papéis do divórcio em breve. Leia." "Por que você está sendo assim?" Eu parei e olhei para ela, realmente olhei para ela, essa pessoa com quem fui casado por 4 anos, que jogou tudo fora por um entregador e ainda culpou a própria biologia. "Eu não estou sendo nada, Raquel. Estou apenas cuidando dos negócios. Você fez sua escolha, agora eu estou fazendo a minha." Também encontrei mensagens em que ela contava tudo às amigas, não a todas, apenas a 2 próximas, que aparentemente achavam tudo empolgante e romântico. Elas a incentivavam, chamavam o Brett de entregador gostoso dela, faziam piadas sobre mandar entregar os pacotes. Gente de altíssima qualidade. Capturei tudo, salvei em um drive na nuvem e enviei cópias para o meu advogado. No terceiro dia, voltei a casa. O carro da Raquel não estava lá, então entrei com minha chave. O lugar parecia o mesmo de sempre. Empacotei todos os meus pertences pessoais, roupas, documentos importantes, minhas ferramentas da garagem, tudo que era exclusivamente meu. Levei talvez 3 horas para carregar tudo em um caminhão de mudança que eu tinha alugado. Deixei todos os móveis, já que compramos a maioria juntos. Deixei tudo da cozinha, decorações, toda essa propriedade compartilhada. Levei apenas o que era legalmente e claramente meu. Eu não sou ladrão e não iria dar munição para ela se fazer de vítima. Antes de sair, cancelei o serviço de dedetização, o serviço de jardinagem e o serviço de limpeza que usávamos, todas coisas que eu estava pagando. Agora ela teria que lidar com isso sozinha. Também desliguei o pagamento automático das taxas da associação de moradores, já que vinham da minha conta. Ela descobriria quando recebesse um aviso de atraso. A última coisa que fiz foi deixar os papéis do divórcio no balcão da cozinha com um bilhete. Mantive simples. Você precisa assinar estes documentos. As informações de contato do advogado estão anexadas. Vou ficar com amigos por enquanto, mas precisaremos discutir a situação da casa em breve. Retirei metade do que havia em nossas contas, o que é justo. Você pode contratar seu próprio advogado se quiser. Tenho documentação de tudo. Depois tranquei a porta, deixei a chave da casa cair pela abertura da correspondência e fui embora. Esse foi o terceiro dia. Por volta das 3 da tarde desse terceiro dia, meu telefone começou a tocar sem parar. Raquel estava ligando repetidamente. Eu não atendi.
Ela deixou mensagens de voz chorando, implorando para eu ligar de volta, dizendo que precisávamos conversar. Apaguei sem ouvir até o fim. Então começaram as mensagens de texto, parede após parede de mensagens. Por favor, me liga de volta, precisamos falar sobre isso. Você não pode simplesmente ir embora assim, isso não é justo. Eu cometi um erro, mas podemos superar isso. Você está jogando fora 4 anos de casamento. Todo mundo comete erros. Eu não respondi a nenhuma delas. Então, por volta das 6 da noite, meu telefone tocou novamente. Número diferente dessa vez. Atendi dizendo alô. Era Raquel, chorando tão forte que eu mal conseguia entendê-la. Você precisa voltar para casa agora. Por que eu faria isso? Porque tudo está desmoronando e eu não consigo lidar com isso, e você simplesmente foi embora sem conversar comigo sobre nada disso. Nós conversamos. Você explicou a história da ovulação. Eu disse que estava tudo bem. O que mais havia para discutir? Você disse que estava tudo bem. Eu achei que isso significava que você estava de acordo com isso. Não. Eu disse que estava tudo bem no sentido de que eu ouvi você, entendi a situação. A comunicação estava resolvida. Isso não é o que isso significa. É exatamente o que isso significa. Ela já estava completamente histérica nesse ponto. Você tirou metade do dinheiro das nossas contas, correto? Sim. É o meu dinheiro. Metade dele. Como eu vou pagar as contas? Com a sua metade do dinheiro, mais o seu trabalho, sabe, como um adulto. Você cancelou todos os serviços. Cancelei os serviços que eu pagava. Você pode contratar os seus se quiser. A associação do bairro me mandou um aviso de atraso. Sim, porque o pagamento automático vinha da minha conta e eu desliguei. Você provavelmente deveria pagar isso. Eu recebi os papéis do divórcio. Sim. Você está mesmo se divorciando de mim por um erro? 15 erros, segundo a sua própria contagem, mas quem está contando? Eu não acredito que você está fazendo isso. Eu achei que você me amava. Foi aí que eu finalmente deixei um pouco de dureza entrar na minha voz. Raquel, você teve um caso com um entregador por 6 semanas. Você culpou a ovulação, o que é, disparado, a desculpa mais idiota que eu já ouvi. Você agendou tudo em torno do meu horário de trabalho como se estivesse planejando uma festa surpresa. Você contou para as suas amigas e elas acharam engraçado. E quando eu te peguei, você não pediu desculpas. Você me deu uma aula de biologia. Então, sim, eu estou me divorciando de você. Isso não é complicado. Mas nós podemos trabalhar isso. Talvez. Mas acontece que eu não quero trabalhar isso. Eu não quero ir para a terapia de casal e destrinchar seus sentimentos e aprender a confiar de novo. Eu não quero ficar me perguntando toda vez que você pedir algo online se você está vendo Brett de novo. Eu simplesmente terminei. Você está sendo cruel. Eu estou sendo prático. Existe uma diferença. Para onde eu vou? Essa casa também é minha. Resolva isso. Você pode ficar aí até resolvermos o acordo de bens ou pode sair. Escolha sua. Mas eu não vou voltar a morar aí enquanto você estiver lá. Todo mundo vai achar que eu sou uma pessoa horrível. E ali estava. Não era que ela se sentisse mal pelo que fez. Não era que se arrependesse de me machucar. Ela estava preocupada com a imagem dela para os outros. Raquel, você é uma pessoa horrível. Você traiu seu marido repetidamente e culpou seu ciclo menstrual. Sim, as pessoas vão achar você horrível porque você é. Ela começou a chorar ainda mais. Olha, assine os papéis. Contrate um advogado se quiser, mas isso não vai mudar muita coisa. O Arizona é um estado sem culpa, mas eu tenho documentação do seu caso, o que afeta a divisão de bens e pensão. Você trabalha, então não precisa de pensão. Vamos dividir o que dá para dividir e vender a casa. É bem simples. Eu não quero um divórcio. Eu quero que você volte para casa. Não vai acontecer. Escuta, eu preciso desligar. Você tem as informações do meu advogado. Peça para o seu advogado entrar em contato com o meu e vamos resolver os detalhes. Espera, não, eu desliguei. Ela ligou de novo imediatamente. Recusei a chamada. Ligou outra vez, recusei. Eventualmente, simplesmente bloqueei o número dela. Nas 2 semanas seguintes, meu telefone explodiu de tentativas de contato. Ela tentou ligar de outros números, mandou mensagens dos telefones das amigas, me enviou e-mails. Ela até tentou me mandar mensagens por contas antigas de redes sociais que eu mal usava. Tudo a mesma coisa, chorando, implorando, prometendo mudar, dizendo que foi um erro, afirmando que nunca amou o Brett, jurando que faria qualquer coisa para consertar tudo. O manual clássico de término. Eu não respondia nada, silêncio total.
Meu advogado disse que ela ainda não tinha contratado um advogado próprio nem respondido aos papéis, apenas evitando lidar com a realidade. Ele enviou outro conjunto por correio registrado com um prazo. Ou ela respondia ou ele entraria com um pedido de julgamento à revelia. Isso aparentemente a assustou o suficiente para finalmente contratar um advogado, algum cara que provavelmente olhou o caso e percebeu que não tinha muito com o que trabalhar. Não dá para defender eu trair por causa da ovulação em um processo legal. O advogado dela entrou em contato com o meu, tentou argumentar que eu tinha sido emocionalmente negligente, que a Raquel se sentia desvalorizada, que o caso era um sintoma de problemas mais profundos no casamento. Meu advogado enviou a documentação. Isso encerrou o assunto rapidamente. Tentaram alegar que eu tinha roubado dinheiro ao pegar minha metade das contas. O advogado explicou a lei de bens comunitários. Tentaram dizer que eu a deixei financeiramente vulnerável ao cancelar serviços. O advogado apontou que eram serviços que eu pagava. Cada argumento foi derrubado com documentação e precedentes legais. A casa foi o principal ponto de disputa. Eu queria minha entrada de volta mais metade da valorização. Ela queria ficar com a casa ou forçar uma venda em que receberia metade de tudo. O problema é que eu tinha documentação de que minha entrada vinha de economias anteriores ao casamento, propriedade separada segundo a lei do Arizona. No fim, chegamos a um acordo. Eu recebi minha entrada completa de volta, dividimos a valorização meio a meio e concordamos em vender a casa. Eu abri mão de qualquer direito sobre a aposentadoria dela, ela abriu mão da minha. Cada um ficou com seu próprio carro. Dividimos os móveis de forma justa. Não houve pensão para nenhum dos lados. Levou cerca de 4 meses. Poderia ter sido mais rápido, mas a Raquel continuou arrastando, na esperança de que eu mudasse de ideia. Quando ela percebeu que eu não voltaria, assinou. Durante esses 4 meses, algumas coisas interessantes vieram à tona. Acontece que o Brett, o entregador, tinha uma namorada. Ela descobriu o caso dele com a Raquel porque alguém o viu na nossa casa durante o que deveriam ser horas de trabalho e denunciou a empresa. A empresa investigou, descobriu que ele estava dormindo com uma cliente em horário de expediente e o demitiu. A namorada terminou com ele imediatamente depois. As amigas da Raquel que tinham incentivado o caso, sim, os maridos delas ficaram sabendo disso. Um desses casamentos implodiu também. O outro casal foi para terapia, mas aparentemente não está indo bem. Acontece que homens não gostam de saber que suas esposas foram líderes de torcida da infidelidade. A família da Raquel ficou mortificada quando soube. Os pais dela me ligaram para pedir desculpas, disseram que não a criaram para ser assim e se ofereceram para testemunhar a meu favor se fosse necessário. Eu disse que não era preciso, mas agradeci o apoio. A irmã dela bloqueou a Raquel nas redes sociais e não falou com ela por meses. A fofoca do bairro enlouqueceu. Comunidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e a notícia se espalha rápido. A Raquel se tornou a mulher que traiu com o entregador. Ela não conseguia ir a lugar nenhum sem as pessoas comentarem. Eventualmente, teve que se mudar da região completamente. O trabalho dela também ficou sabendo. Um consultório odontológico pequeno, familiar, com donos muito conservadores. Eles não a demitiram, mas deixaram claro que não estavam felizes. Ela acabou pedindo demissão e encontrando trabalho em outro lugar porque o ambiente ficou insuportável. O Brett acabou tendo que mudar de carreira completamente. Acontece que, quando você é demitido de uma empresa de entregas por dormir com clientes, outras empresas de entrega não querem te contratar. A informação se espalha nesses setores. A última coisa que ouvi foi que ele estava trabalhando no varejo. Quanto a mim, a vida melhorou significativamente quase imediatamente. O estresse de estar em um casamento moribundo simplesmente evaporou. Eu não tinha percebido quanta energia eu estava gastando para manter algo que não funcionava até parar de ter que fazer isso. Encontrei um ótimo apartamento no centro da cidade, um daqueles prédios mais novos com comodidades de verdade e uma academia decente. O trajeto até o trabalho ficou mais curto, a localização era melhor para sair, e eu tinha mais espaço do que realmente precisava. Organizei tudo exatamente do jeito que eu queria, sem ninguém reclamando das minhas escolhas. No trabalho, fui promovido cerca de 2 meses depois da separação. Meu chefe disse que meu desempenho tinha melhorado significativamente. Faz sentido, eu não estava mais mentalmente drenado por um relacionamento ruim. Tinha energia para focar na minha carreira e realmente avançar. Comecei a ir à academia. Regularmente, não porque eu precisasse provar algo, mas porque eu tinha tempo e energia para isso. Entrei em melhor forma do que em anos. Passei a dormir melhor, comer melhor e, de modo geral, me sentir mais saudável. Socialmente, as coisas também melhoraram. Comecei a sair mais com amigos, fui a alguns encontros aqui e ali, entrei em uma liga esportiva recreativa. Nada sério no lado dos relacionamentos ainda, mas não estou com pressa. Estou aproveitando o tempo para curtir ser solteiro e entender o que eu realmente quero. O divórcio foi finalizado há cerca de 1 mês.
A casa foi vendida em 3 semanas, o mercado estava bom. Recebi minha entrada de volta mais a minha metade da valorização. Saí com US$ 70.000 da casa e 20.000 da poupança, 90.000 no total para recomeçar. Encontrei um ótimo apartamento no centro dentro de uma semana após o fechamento da venda da casa, um daqueles prédios mais novos, com janelas do chão ao teto e comodidades reais. Assinei um contrato de 1 ano e me mudei no mesmo dia. Organizei tudo exatamente como eu queria, sem ninguém reclamando das minhas escolhas de móveis ou esquemas de cores. No trabalho, fui promovido 2 meses após a separação. Meu chefe, Dave, me chamou ao escritório, disse que meu desempenho tinha melhorado significativamente, me deu um aumento de 15% e um cargo melhor. Perguntou se estava tudo bem em casa. Eu disse que tinha resolvido algumas questões pessoais e que estava em um lugar melhor agora. Ele assentiu e não insistiu em detalhes. A promoção significou horários melhores e mais flexibilidade. Comecei a ir à academia às 6 da manhã antes do trabalho. Fiquei na melhor forma desde a faculdade, perdi 15 libras e agora tenho o abdômen visível. Dá uma sensação muito boa. Comecei a sair com pessoas de forma casual cerca de 3 meses após a separação. Nada sério ainda, mas tive alguns encontros bons. Conheci uma mulher chamada Claire no churrasco de um amigo no mês passado. Ela é fisioterapeuta, tem a vida organizada e não cria drama desnecessário. Temos nos visto 2 vezes por semana. Ela acha engraçado eu ser a pessoa mais organizada que ela já conheceu. Aceito como elogio. Quanto a Raquel, as consequências continuaram chegando sem que eu precisasse fazer nada. Acontece que o Brett, o entregador, não estava vendo apenas a Raquel. A namorada dele descobriu porque alguém do nosso bairro viu a van dele estacionada na nossa casa durante o horário de trabalho e denunciou à empresa. A empresa investigou, descobriu que ele estava dormindo com uma cliente em horário de expediente e o demitiu imediatamente. A namorada terminou com ele no mesmo dia em que descobriu. O Brett tentou conseguir outro emprego como entregador, mas a informação se espalha nesses setores e ninguém queria contratar o cara que foi demitido por dormir com clientes. A última coisa que ouvi do Jake, que o encontrou em um posto de gasolina, é que o Brett está trabalhando no varejo, em alguma loja de eletrônicos, ganhando salário mínimo. Ele passou de um salário decente como entregador, com benefícios, para mal conseguir se sustentar. As 2 amigas da Raquel que incentivaram o caso, Brittany e Amanda, também tiveram seus próprios casamentos destruídos. O marido da Brittany descobriu que ela estava incentivando a Raquel e perdeu completamente a cabeça. Colocou ela para fora de casa e entrou com o pedido de divórcio em menos de 2 semanas. O marido da Amanda encontrou as mensagens em que ela vivia o caso da Raquel de forma indireta. Eles estão em terapia, mas ele se mudou para o quarto de hóspedes e, pelo que se comenta, provavelmente estão acabados. A família da Raquel cortou relações com ela quase imediatamente. A mãe dela me ligou na semana seguinte ao pedido de divórcio, pediu desculpas pelo comportamento da filha e disse que estava envergonhada. O pai dela me mandou uma mensagem dizendo que respeitava a forma como eu lidei com tudo e que eu seria sempre bem-vindo na casa deles, independentemente do que a Raquel tivesse feito. A irmã dela bloqueou a Raquel em todas as redes sociais e não falou com ela por 4 meses. A fofoca do bairro destruiu a vida social da Raquel. Comunidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Ela se tornou aquela mulher que traiu com o entregador. Não conseguia ir ao supermercado sem que as pessoas comentassem. As amigas pararam de convidá-la para as coisas. Ela foi excluída completamente dos grupos do Facebook do bairro. A situação no trabalho também ficou feia. O consultório odontológico onde ela trabalhava era de propriedade familiar, com valores muito conservadores. Quando o dentista dono do lugar ficou sabendo do caso, ele não a demitiu, mas deixou claro que ela nunca teria aumentos ou promoções. As outras higienistas pararam de ser amigáveis. Ela almoçava sozinha no carro todos os dias. Ela pediu demissão depois de 2 meses desse tratamento e encontrou trabalho em outro consultório do outro lado da cidade, mas aceitou um salário menor porque não conseguia explicar por que tinha saído do emprego anterior sem ficar mal vista. Depois vieram os problemas financeiros. A Raquel tinha se acostumado a dividir as contas comigo, a viver em uma casa que era acessível com 2 rendas. De repente, estava pagando aluguel integral sozinha, cobrindo todas as próprias contas e lidando com a dívida do cartão de crédito que acumulou durante o caso comprando roupas novas. Teve que vender o carro e comprar um mais barato, mudou de um apartamento bom de 2 quartos para um estúdio em uma parte pior da cidade. Começou a pegar turnos extras nos fins de semana no consultório odontológico só para conseguir pagar as contas. Cerca de 6 semanas atrás, ela tentou entrar em contato mais uma vez. Mandou um e-mail longo dizendo que tinha pensado muito, que percebeu o que tinha perdido, que a terapia tinha ajudado a entender que ela buscava validação externa em vez de trabalhar em si mesma, que agora entendia que eu tinha sido um bom marido e que jogou tudo fora. Terminou o e-mail perguntando se talvez poderíamos tomar um café e conversar. Disse que não estava pedindo para voltar, apenas queria um encerramento e pedir desculpas de verdade.
Li uma vez, apaguei e não respondi. 2 semanas depois disso, o Jake me contou que a Raquel aparentemente tinha começado a sair com alguém de novo, um cara que conheceu em um aplicativo de namoro. A namorada do Jake viu os dois em um restaurante e disse que a Raquel parecia miserável o tempo todo. O cara ficou no celular durante metade do jantar. Então, na semana passada, encontrei a Raquel no Target. Eu estava comprando algumas coisas para o meu apartamento, virei em um corredor e lá estava ela. Ela me viu e imediatamente congelou como um cervo diante dos faróis. Eu assenti para ela. Raquel. Oi. Ela parecia péssima, olheiras profundas, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, usando moletom e uma camiseta velha da faculdade. A mulher que antes passava uma hora se arrumando para ir a qualquer lugar. Silêncio constrangedor por cerca de 5 segundos. Você parece bem, ela disse finalmente. Muito bem. Obrigado, tenho me mantido ativo. Ouvi dizer que você foi promovido, parabéns. Agradeço. E o novo trabalho? É ok. Ambiente diferente, mas ok. Outro silêncio. Ela segurava uma cesta com macarrão instantâneo e refeições congeladas, o tipo de coisa que você compra quando está sem dinheiro e sem energia para se importar. Olha, eu não sei se você recebeu meu e-mail. Recebi. E? E nada. Nós somos divorciados. Acabou. Não há nada para conversar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu só queria pedir desculpas, explicar. Você já explicou tudo. Ovulação, lembra? Muito científico. Ela se encolheu. Aquilo foi estúpido. Eu estava procurando qualquer desculpa que não fosse admitir que estraguei tudo. Sim, você estragou. E agora está lidando com as consequências. É assim que funciona. Eu sei. Eu só sinto falta do que a gente tinha. Você sente falta da estabilidade, das despesas compartilhadas, de alguém cuidando de metade das contas. Isso não é o mesmo que sentir falta de mim. Ela não negou. Preciso terminar minhas compras, eu disse. Cuide-se. Passei por ela pelo corredor e não olhei para trás. Ouvi ela começar a chorar baixinho atrás de mim, mas continuei andando. Aquela foi a última vez que a vi. Não ouvi mais nada dela desde então. Hoje em dia, estou muito bem. Apartamento melhor, emprego melhor, forma física melhor, vida melhor. Comecei a fazer viagens de fim de semana com amigos, retomei alguns hobbies que eu tinha deixado de lado durante o casamento, entrei em uma liga recreativa de basquete e comprei uma caminhonete nova no mês passado, algo que eu queria há anos, mas que a Raquel sempre dizia ser desnecessário. Você é tão feminino. Minha esposa riu na frente das amigas dela, então a melhor amiga dela disse, ele foi muito másculo comigo ontem, talvez esse seja o seu problema. Certo, Reddit, essa história tem estado queimando um buraco no meu peito há meses agora, e meu amigo Ryan finalmente me convenceu a escrever tudo. Segundo ele, isso é conteúdo clássico do Reddit, talvez tirar isso do peito me ajude a processar tudo o que aconteceu, então aqui estamos. Minha esposa me humilhou na frente de todo o grupo de amigas dela ao me chamar de feminino, e a melhor amiga dela me defendeu com um comentário que detonou completamente o nosso casamento. Acontece que havia muito mais por trás desse comentário do que qualquer um percebeu na época, e as consequências foram absolutamente nucleares. Vou começar do início, porque essa é uma daquelas situações que exigem muito contexto para serem plenamente compreendidas. Eu, 32 anos, homem, trabalho como técnico veterinário em uma clínica de pequenos animais aqui na Carolina do Norte. Faço isso há cerca de 8 anos, desde que terminei minha certificação logo depois do Community College. A clínica não tem nada de especial, lidamos principalmente com cães e gatos, o ocasional animal exótico, consultas de rotina e os casos médicos mais sérios que exigem intervenção de verdade. O trabalho paga razoavelmente bem, eu genuinamente amo trabalhar com animais, e há algo profundamente satisfatório em ajudar animais de estimação doentes a melhorar e ver o rosto dos donos se iluminar quando percebem que seu cachorro ou gato vai sobreviver. Sim, eu sei o que você está pensando, não exatamente a carreira mais tradicionalmente masculina. Já ouvi todos os comentários possíveis, homens de verdade não trabalham com animais fofinhos, por que você não virou um veterinário de verdade se queria fazer isso? Deve ser bom brincar com filhotes o dia todo, seja lá o que for. A realidade é que o trabalho envolve muito mais do que a maioria das pessoas imagina, conter animais agressivos, lidar com emergências médicas, auxiliar em cirurgias que podem durar horas, lidar com fluidos corporais que fariam a maioria das pessoas engasgar, mas claro, me diga mais sobre como isso não é um trabalho de verdade. A questão é que eu nunca me importei com o que as pessoas pensavam da minha carreira, eu sou bom no que faço, ganho dinheiro suficiente para viver confortavelmente e volto para casa todos os dias sentindo que realmente contribuí com algo significativo para o mundo. Isso é mais do que muita gente pode dizer sobre seus empregos corporativos de 6 dígitos.
Minha casa durante a infância era diferente da maioria. Meu pai trabalhou como encanador por 30 anos. Chegava em casa com as mãos sujas e as costas cansadas e nunca pediu desculpas pelo que fazia. Minha mãe era enfermeira. Trabalhava no turno da noite e ainda assim conseguia estar em todos os meus jogos de beisebol. Eles me ensinaram que trabalho honesto é trabalho honesto, que cuidar das pessoas e das coisas importa e que o valor de um homem não é medido pelo cargo ou pelo salário. Boas lições, eu só queria que minha esposa tivesse concordado com elas. Nicole e eu nos conhecemos há cerca de 6 anos na festa de aniversário de um amigo em comum, uma daquelas situações de churrasco no quintal em que todo mundo fica em pequenos grupos fazendo conversa fiada e fingindo gostar de bebidas mornas. Ela trabalhava com vendas farmacêuticas na época, subindo a escada corporativa com saltos de grife e um sorriso que podia convencer qualquer um a assinar na linha pontilhada. Personalidade clássica tipo A, ambiciosa, determinada, sempre procurando o próximo degrau para agarrar. Eu era o cara no canto tendo uma conversa completa com o Golden Retriever do anfitrião, Murphy, porque, honestamente, cachorros são uma companhia melhor do que a maioria dos humanos em festas, menos julgamento, mais entusiasmo genuíno. Murphy não se importava com minha trajetória de carreira ou meu plano de 5 anos, ele só queria carinho na barriga e o lanche ocasional do meu prato. Nicole achou aquilo fofo, ela se aproximou com um sorriso divertido no rosto e perguntou se Murphy era uma companhia melhor do que os humanos. Eu disse que Murphy ainda não tinha tentado me vender nada, então ele estava ganhando por padrão. Ela riu, disse que provavelmente merecia isso por causa do trabalho dela e se sentou na grama ao meu lado com um vestido obviamente caro sem pensar 2 vezes. Conversamos por 2 horas enquanto Murphy alternava entre exigir a atenção de nós dois. Ela disse que nunca tinha conhecido um cara tão confortável em simplesmente ser ele mesmo, sem tentar impressionar ninguém ou representar alguma versão de masculinidade que não combinava com ele. Eu disse que estava apenas sendo eu mesmo porque fingir ser outra pessoa parecia cansativo. Nosso primeiro encontro de verdade foi em um restaurante italiano simples no centro da cidade, daqueles escondidos, que eu frequentava desde a faculdade, nada sofisticado, toalhas de mesa xadrez, velas enfiadas em garrafas de vinho antigas, um cardápio que provavelmente não mudava há 20 anos. Conversamos por 4 horas sobre tudo e sobre nada, trocando histórias sobre nossas famílias, nossos amigos, nossas memórias estranhas de infância. Ela disse que adorava o fato de eu não estar tentando impressioná-la com restaurantes caros ou gestos chamativos. Eu disse que achava que boa comida e boa conversa importavam mais do que uma nota no Yelp. Ao final daquele jantar, eu tinha quase certeza de que tinha encontrado alguém especial, alguém que me via como eu realmente era e apreciava isso, em vez de tentar me moldar em outra coisa. Nós namoramos por 3 anos antes de eu pedir ela em casamento, um anel bonito, nada exagerado ou extravagante, eu não ia me endividar para provar que a amava, e ela disse que apreciava isso. O casamento foi relativamente pequeno, cerca de 80 convidados em um local que a mãe dela nos ajudou a encontrar. Os pais dela, Edward e Grace, não ficaram exatamente empolgados com a filha se casando com um técnico veterinário, mas mantiveram suas opiniões em grande parte para si durante a cerimônia. Eu peguei alguns olhares, algumas conversas sussurradas que paravam quando eu passava, mas achei que isso era só coisa padrão de sogros. Minha família amava Nicole porque ela me fazia feliz, isso era suficiente para eles. Meu pai me puxou de lado na recepção e disse que estava orgulhoso do homem que eu tinha me tornado, que eu tinha encontrado uma parceira que parecia me amar de verdade. Eu acreditei nele, acreditei em tudo. Os primeiros anos de casamento foram genuinamente bons. Compramos uma casa pequena em um bairro tranquilo, a cerca de 20 minutos da minha clínica e 40 minutos do escritório corporativo dela. Nada sofisticado, mas era nossa, 3 quartos, um quintal decente, uma garagem onde eu poderia montar uma bancada para o hobby de marcenaria que eu pretendia desenvolver. Adotamos juntos um cachorro resgatado, um vira-lata caótico chamado Biscuit. Que eu juro que funciona puramente por instinto e zero lógica, parte Beagle, parte alguma outra coisa completamente diferente, só energia e travessura. Eu me apaixonei por ele no segundo em que o vi no abrigo, encolhido no canto da gaiola, e a Nicole concordou em adotá-lo, principalmente porque conseguia ver o quanto aquilo significava para mim. A vida se acomodou naquele ritmo confortável que os casais casados encontram. Cozinhávamos juntos durante a semana, assistíamos a filmes nos fins de semana, visitávamos as famílias um do outro nos feriados, coisas normais, coisas felizes. Foi aí que as coisas começaram a mudar, lentamente no começo, tão lentamente que eu nem percebi que estava acontecendo. A Nicole continuou subindo no trabalho, gerente regional, depois gerente regional sênior, depois diretora de alguma coisa ou outra, e o salário dela subiu junto, e de repente ela estava ganhando quase 3 vezes o que eu ganhava. Eu tinha orgulho do sucesso dela. Orgulho de verdade, ela trabalhava duro e merecia o reconhecimento, mas em algum ponto do caminho o equilíbrio do nosso relacionamento começou a pender para uma direção que eu não esperava. O grupo de amigas dela evoluiu, as pessoas simples com quem saíamos como casal foram sendo gradualmente substituídas por essa panelinha de mulheres corporativas que comparavam bolsas e destinos de férias como se fosse um esporte olímpico.
As noites de vinho na nossa casa se tornaram eventos elaborados, em que todo mundo aparecia com roupas que custavam mais do que o meu orçamento mensal de supermercado, falando sobre promoções, portfólios de investimento e os problemas de contratar bons funcionários hoje em dia. Eu ficava por perto por um tempo tentando participar, mas eventualmente aprendi a desaparecer. Elas não estavam interessadas em nada do que eu tinha a dizer, e a minha presença parecia deixar a Nicole desconfortável, como se eu fosse algum tipo de constrangimento que ela não conseguia esconder completamente. Os comentários começaram, pequenos, sugestões aqui e ali de que talvez eu devesse considerar voltar a estudar, conseguir um diploma de verdade, encontrar algo mais prestigioso. Ela mencionava como o marido da colega Amanda tinha acabado de se tornar sócio no escritório de advocacia, ou como o marido da amiga Brittany estava se dando muito bem no mercado financeiro e eles tinham acabado de comprar uma casa de férias nas montanhas. A implicação era clara: por que você não pode ser mais como eles? Eu dava de ombros, eu estava feliz com a minha vida, amava meu trabalho, amava nossa casa, amava nosso cachorro, não era esse o objetivo de construir uma vida juntos. Mas a Nicole não estava mais feliz, ou talvez estivesse feliz, mas envergonhada de ser feliz com alguém como eu. A distinção ficava cada vez mais difícil de identificar. Com o passar dos meses, o grupo de amigas se tornou o epicentro de toda essa tensão. Eram 4 no círculo íntimo da Nicole: Brittany, Megan, Ashley e Danielle, cada uma representando um tipo diferente do arquétipo de esposa corporativa que a Nicole parecia cada vez mais determinada a incorporar. Brittany era casada com um cara do mercado financeiro chamado Kevin, que usava colete sem ironia nenhuma e falava de criptomoedas como se fosse uma religião. O sujeito não conseguia ter uma conversa sem mencionar o desempenho do próprio portfólio ou alguma estratégia de investimento obscura que fazia todo mundo ao redor se sentir pobre e estúpido em comparação. Ele olhava para mim como se eu fosse um móvel, algo no ambiente que não servia para nada, mas também não valia o esforço de remover. O marido da Mega era um cirurgião chamado Robert, que parecia nunca ter trabalhado um dia sequer com as próprias mãos, unhas perfeitamente feitas, ternos de grife até nos fins de semana casuais. Aquela expressão permanente de leve desprezo por qualquer pessoa que ganhasse menos de $500 mil por ano. Ele me perguntou uma vez qual era a minha especialidade na clínica, e quando expliquei que eu era técnico veterinário e não um veterinário de fato, ele literalmente disse e foi embora no meio da conversa. A Ashley estava noiva de um incorporador imobiliário chamado Preston, o que já diz tudo o que você precisa saber sobre ele. O cara tinha opiniões sobre valores de imóveis em bairros do jeito que pessoas normais têm opiniões sobre o clima, constantemente, em voz alta e sem qualquer noção de que ninguém mais se importava. E então havia a Danielle. A Danielle era a melhor amiga da Nicole desde o primeiro ano da faculdade. Elas tinham sido colegas de quarto, parceiras de estudo, madrinhas nos casamentos uma da outra, ou teriam sido, exceto pelo fato de a Danielle ser solteira e não demonstrar nenhum interesse particular em mudar esse status. Ela trabalhava como executiva de marketing em alguma empresa de tecnologia, ganhava um excelente dinheiro e parecia completamente confortável na própria pele, de um jeito que as outras mulheres do grupo nunca conseguiram alcançar. Ela também era a única amiga da Nicole que não me tratava como se eu fosse invisível ou indigno de consideração. A Danielle tinha uma presença marcante, cabelo escuro, olhos verdes, uma inteligência afiada que podia tanto te aquecer quanto te cortar, dependendo do humor dela quando entrava em um ambiente. As pessoas reparavam, não porque ela estivesse tentando chamar atenção. Ela simplesmente comandava a atenção de forma natural. Sempre que o grupo inteiro vinha para uma das noites de vinho da Nicole, a Danielle realmente me procurava, perguntava sobre o meu dia, sobre o meu trabalho, se tínhamos tido algum caso interessante na clínica. Ela ria das minhas piadas em vez de apenas tolerá-las por educação, me incluía nas conversas em vez de esperar que eu percebesse a indireta e desaparecesse para que a conversa de verdade pudesse começar. Eu apreciei isso mais do que provavelmente deveria, ter alguém naquele meio que me enxergava como uma pessoa de verdade, em vez de um acessório infeliz da Nicole. Parecia encontrar um oásis em um tipo muito específico de deserto. As coisas chegaram ao auge cerca de 3 meses atrás, em um jantar que a Nicole insistiu em organizar. Ela vinha planejando aquilo havia semanas, se estressando com cada detalhe como se o destino da civilização dependesse da posição dos guardanapos e da disposição dos aperitivos. Eu fiz tudo o que ela pediu sem reclamar, limpei a casa profundamente, organizei os móveis do pátio, lavei o deck com jato de alta pressão, grelhei o prato principal, porque aparentemente essa era minha única contribuição aceitável para a noite. Todo o grupo de amigas apareceu com seus parceiros, além de alguns colegas de trabalho da Nicole e seus respectivos acompanhantes, todos vestidos como se estivessem indo a um baile corporativo. Enquanto eu fiquei com meu jeans de sempre e uma camisa social bonita porque a Nicole tinha me dito especificamente para não me arrumar demais e fazer os outros maridos sentirem que precisavam competir. Sim, esse comentário deveria ter sido um sinal de alerta do tamanho de um outdoor, mas eu ainda estava operando sob a suposição de que minha esposa e eu estávamos no mesmo time. A noite correu bem na maior parte do tempo, o jantar estava bom, eu tinha acertado o ponto dos bifes, e até o Robert, o cirurgião, teve que admitir que a comida estava impressionante antes de imediatamente mudar para uma história sobre algum procedimento complicado que ele tinha realizado naquela semana.
A conversa fluía, a Nicole fazia o papel de anfitriã perfeita, e eu me tornava útil mantendo os pratos cheios e as bebidas renovadas, sem chamar muita atenção para mim. Depois do jantar, todos migraram para a sala de estar para a sobremesa e o café. Eu fiquei na cozinha limpando porque esse é simplesmente o meu jeito. Eu não suporto deixar bagunça e, sinceramente, a louça me dava algo para fazer além de ficar parado ouvindo Kevin dar palestras sobre volatilidade do mercado. Foi então que ouvi a risada, não uma risada normal de festa, era aquele tipo específico de risada que acontece às custas de alguém, um pouco alta demais, com uma ponta de crueldade sob o humor. Eu me aproximei da porta para ver o que era tão engraçado e peguei o final do comentário da Nicole. Ela estava sentada no sofá cercada pelas amigas, gesticulando em direção à cozinha onde eu estava trabalhando. Quero dizer, olhem para ele lá dentro lavando louça. Isso é tão feminino. A maioria dos maridos estaria aqui fora fazendo networking ou falando de negócios, mas o meu provavelmente está pesquisando novas receitas de caçarola ou pensando em qual produto de limpeza funciona melhor em aço inoxidável. Mais risadas, Brittany, Megan, Ashley, até alguns colegas de trabalho que eu mal conhecia, todos, exceto a Danielle, notei, que encarava a Nicole com uma expressão que eu não consegui decifrar. A Brittany se inclinou com aquele tom conspiratório que ela sempre usava quando estava prestes a dizer algo que sabia ser horrível. O Kevin nunca seria pego morto em uma cozinha a menos que estivesse se servindo de uma bebida. Ele diz que homens de verdade têm pessoas para fazer isso por eles. O Robert é do mesmo jeito, acrescentou a Megan. Acho que ele teria uma crise se alguém pedisse para ele colocar a louça na lava-louças. Poderia danificar as mãos de cirurgião dele. Mais risadas. A Ashley fez algum comentário sobre pelo menos eu ser adestrado para casa, o que levou o grupo inteiro a uma histeria. Eu fiquei ali parado na porta, pano de prato na mão, sentindo como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e apertado, minha própria esposa me transformando na piada da vez na frente de todos que conhecíamos, na nossa casa, em uma festa que eu tinha ajudado a preparar. A Nicole me viu parado ali por uma fração de segundo. Algo passou pelo rosto dela. Talvez culpa, talvez vergonha, talvez apenas constrangimento por eu ter ouvido. Mas ela não pediu desculpas, não voltou atrás em nada, nem pareceu particularmente arrependida. Ela apenas me encarou como se eu fosse o culpado por estar presente na minha própria humilhação. A sala ficou em silêncio quando as pessoas perceberam que eu estava na porta. A Brittany teve a decência de parecer levemente desconfortável. O Robert examinou o copo como se ele contivesse os segredos do universo. O Kevin sorriu de canto como se aquilo fosse exatamente o entretenimento que ele esperava. Foi então que a Danielle falou. A voz dela cortou o silêncio constrangedor como uma lâmina, clara, controlada e absolutamente devastadora. Na verdade, ela disse, olhando diretamente para Nicole, ele foi muito másculo comigo ontem. Talvez esse seja o seu problema. Silêncio absoluto. Todas as cabeças na sala se viraram para Danielle. O rosto da Nicole passou por cerca de 7 cores diferentes. Confusão, choque, raiva, algo que parecia quase medo, antes de se fixar em um tom de roxo que eu sinceramente nunca tinha visto em um rosto humano antes. Com licença, a voz da Nicole saiu pouco acima de um sussurro. A Danielle não vacilou, não desviou o olhar, não recuou nem um centímetro. Eu disse o que disse. Você está tão ocupada tentando transformar seu marido em algo que ele não é que nem consegue ver o que tem bem na sua frente. Ela gesticulou na minha direção com a xícara de café como se eu fosse uma prova no argumento dela. O Jonathan passou o intervalo inteiro de almoço ontem me ajudando a levar móveis para o meu novo apartamento porque eu mencionei que estava com dificuldade. Ele carregou um sofá sozinho por 3 lances de escada. Consertou o triturador da pia que estava fazendo um barulho estranho de moagem e se recusou a me deixar pagar ou sequer comprar o almoço para ele. Isso é ser másculo. Isso é o que um homem de verdade parece. Não esses portfólios de investimento ambulantes com quem vocês se casaram, que provavelmente não conseguem trocar um pneu de carro sem ligar para os assistentes. O silêncio na sala era tão completo que eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira vindo da cozinha. Eu fiquei ali completamente paralisado, meu cérebro tentando processar o que estava acontecendo. Eu tinha ajudado a Danielle a mover móveis no dia anterior, ela tinha comentado no encontro anterior que estava trocando de apartamento e temia mudança, e eu me ofereci para ajudar, porque é simplesmente isso que você faz quando um amigo precisa de ajuda, simples assim. Eu tirei um intervalo de almoço mais longo, ajudei a acomodar as coisas pesadas e voltei para o trabalho, não pensei 2 vezes nisso. Eu não fazia a menor ideia de que oferecer ajuda a uma amiga se tornaria a munição que explodiria o meu casamento. A Nicole se levantou do sofá, as mãos tremendo ao lado do corpo. Você está falando sério que está defendendo meu marido agora, na minha própria casa. Alguém tem que fazer isso, a Danielle rebateu sem perder o ritmo, já que você claramente não vai. Por que prefere ficar sentada aí transformando ele na piada de um comentário cruel para impressionar pessoas que na verdade não importam? Esses são meus amigos, Danielle, e ele é seu marido, supostamente, embora você pudesse ter me enganado, pelo jeito que acabou de falar dele. A sala explodiu em caos, a Brittany e a Megan imediatamente se colocaram ao lado da Nicole como algum tipo de esquadrão de defesa suburbano, exigindo saber o que exatamente tinha acontecido ontem entre mim e a Danielle. O noivo da Ashley,
Preston parecia querer se teletransportar fisicamente para outra dimensão. O Kevin observava tudo se desenrolar com um divertimento mal disfarçado, como se aquilo fosse melhor do que qualquer reality show. O Robert examinava o relógio como se estivesse calculando exatamente quanto do seu tempo valioso estava sendo desperdiçado. E a Nicole me encarava com um olhar de traição absoluta, como se eu tivesse sido responsável por orquestrar tudo aquilo, como se tivesse planejado algum esquema elaborado para humilhá-la na própria festa. Você foi ao apartamento dela, ela sibilou para mim, a voz baixa e venenosa, sozinho. Eu ajudei ela a mover um sofá. Nicole, ela mencionou que estava com dificuldade com a mudança e eu me ofereci para ajudar, como faria literalmente por qualquer pessoa que pedisse. E você não achou que deveria me contar isso? Contar o quê? Que eu passei meu intervalo de almoço ajudando uma amiga, eu também devo avisar toda vez que seguro uma porta para alguém, te enviar um relatório detalhado toda vez que ajudo um paciente idoso a carregar o gato até a clínica. Não ouse me fazer parecer o louco aqui, Jonathan. A voz dela estava mais alta agora, a persona polida de anfitriã rachando como tinta seca. Você foi ao apartamento de outra mulher sem me contar enquanto eu estava no trabalho. A Danielle soltou uma risada incrédula que soou quase dolorosa. Nicole, eu sou sua melhor amiga há 12 anos. 12 anos, você realmente acha que eu ficaria com o seu marido? Eu estava fazendo um ponto sobre como você o trata, não confessando algum caso tórrido. Mas a semente já tinha sido plantada, eu podia vê-la criando raízes por trás dos olhos da Nicole, a suspeita, a paranoia, a necessidade de encontrar alguém para culpar pela própria culpa em relação ao que ela tinha dito. Era mais fácil acreditar que eu a tinha traído com a melhor amiga dela do que encarar a realidade de que ela tinha acabado de humilhar o próprio marido na frente de todos que conheciam. A festa terminou cerca de 20 minutos depois, no êxodo mais constrangedor que eu já testemunhei. Os convidados deram suas desculpas e praticamente correram para a saída como se a casa estivesse pegando fogo. O Kevin chegou a me dar um tapinha no ombro ao sair e disse boa sorte, cara, com um sorriso de canto que me deu vontade de rearrumar o rosto dele. O Robert e a Megan saíram sem se despedir. A Brittany ficou apenas o tempo suficiente para me lançar um olhar sujo que sugeria que aquilo tudo de alguma forma era culpa minha. A Danielle foi a última a sair, ela parou na porta da frente e olhou para nós dois, a Nicole ainda parada rigidamente na sala, tomada pela raiva, e eu pairando de forma estranha entre elas, como um refém na minha própria casa. Sabe o que é triste? Ela disse, dirigindo as palavras a Nicole, ele é a melhor coisa que já aconteceu com você, e você está ocupada demais tentando impressionar pessoas que nem se importam com você para enxergar isso. Espero que um dia você perceba, antes que seja tarde demais para consertar o que está quebrando. Então ela se virou para mim, a expressão suavizando em algo que parecia quase um pedido de desculpas. Desculpa por ter piorado as coisas, eu sei que provavelmente piorei, mas eu simplesmente não conseguia ficar sentada ali ouvindo eles falarem de você daquele jeito, não mais. Ela foi embora, e o silêncio que deixou para trás parecia um peso físico, pressionando nós dois. A Nicole e eu não nos falamos por 3 dias depois daquela noite. Ela dormiu no quarto de hóspedes, alegando que precisava de espaço para processar tudo o que tinha acontecido. Eu levava o biscuit para passeios mais longos do que o normal, às vezes 1 hora ou mais, só para sair de casa e clarear a cabeça. O cachorro parecia sentir que algo estava errado, ele se encostava na minha perna enquanto caminhávamos, olhava para mim com aqueles olhos castanhos preocupados, como se estivesse tentando descobrir como consertar o que quer que tivesse quebrado. No terceiro dia, a Nicole finalmente saiu do que chamou de autoexílio com o que ela chamou de decisão. Ela se sentou à minha frente na mesa da cozinha como se fôssemos parceiros de negócios negociando um contrato, e não um casal tentando atravessar uma crise. O rosto dela estava cuidadosamente composto, a voz plana e profissional. Tenho pensado muito, ela começou, e percebi que existem algumas incompatibilidades fundamentais entre nós que venho ignorando há tempo demais. Incompatibilidades, eu repeti. Sim, nossos objetivos são diferentes, nossos valores são diferentes. Você está satisfeito com onde está na vida, e eu preciso de mais do que isso, eu preciso de alguém que queira crescer, alcançar, construir algo significativo, e fazer um trabalho que eu amo. Ser feliz com o que tenho, ter uma casa e construir uma vida juntos, isso não é significativo, isso é se acomodar, Jonathan. Ela disse a palavra como se tivesse um gosto amargo na boca. Eu estou subindo na hierarquia, eu estou indo a lugares, e preciso de um parceiro que suba comigo, não alguém satisfeito em ficar no mesmo degrau para sempre. Ali estava, a palavra em torno da qual ela vinha girando há meses, talvez anos, acomodar-se. Eu não era um parceiro que ela tinha escolhido, eu era um espaço temporário do qual ela tinha crescido além. Acho que precisamos de uma separação de teste, ela continuou, um tempo separados para descobrir o que realmente queremos. Eu olhei para ela por um longo momento, pensei em lutar por ela, em apontar todas as formas como ela estava errada, implorar para que ela se lembrasse de por que tínhamos nos casado em primeiro lugar. Depois pensei em mim parado naquela porta com um pano de prato enquanto ela me chamava de feminino, enquanto me transformava em piada, enquanto ria junto com todo mundo. Tudo bem, eu disse. Ela piscou,
claramente surpresa. Tudo bem, se é assim que você se sente, então tudo bem, vamos nos separar. Acho que ela esperava que eu lutasse, que me humilhasse e prometesse mudar, que implorasse por outra chance de provar que eu era digno dela, mas você não pode obrigar alguém a te respeitar, ou respeitam ou não respeitam. Concordamos que eu sairia de casa, já que a casa tecnicamente era dela, comprada com as economias dela e uma contribuição generosa dos pais antes de nos casarmos. Tudo bem para mim, eu não queria ficar em um lugar onde não era desejado. Nas 2 semanas seguintes, eu arrumei minhas coisas, encontrei um apartamento decente de um quarto, mais perto da clínica, e comecei o processo de desfazer nossa vida compartilhada. A Nicole na maior parte do tempo ficava fora do meu caminho, provavelmente aliviada por eu não estar transformando tudo em um drama. As amigas dela passaram lá algumas vezes para apoiá-la nesse momento difícil, o que aparentemente significava ficar sentadas bebendo suco caro e falando sobre como ela merecia coisa melhor de qualquer maneira. Eu ouvia as conversas através das paredes enquanto empacotava caixas, a voz da Brittany ecoando especialmente bem quando declarava que a Nicole sempre tinha sido boa demais para mim desde o começo, a Megan concordando que sempre tivera reservas quanto à minha falta de ambição. Nem uma única palavra sobre o que a Nicole realmente tinha dito naquela noite, sobre a crueldade daquilo. O Biscuit foi comigo quando eu saí, essa parte nem chegou a ser discutida, ele era meu cachorro antes de eu e a Nicole ficarmos juntos, e ela nunca tinha criado um vínculo real com ele de qualquer forma. Ela não discutiu sobre isso, provavelmente aliviada por ter um lembrete a menos de mim por perto. O apartamento era pequeno, mas limpo, um quarto, uma cozinha tipo corredor, uma sacada minúscula que dava para um pátio até que bem agradável, onde o Biscuit podia observar os esquilos e julgá-los de acordo. Eu organizei meus móveis e, aos poucos, comecei a construir uma nova rotina. Na primeira semana, pintei o apartamento inteiro. A Nicole nunca tinha me deixado escolher cores de tinta. Tudo na nossa casa tinha sido decisão dela, geralmente algum tom de cinza ou bege que ela tinha visto em uma revista. Meu apartamento ganhou azul escuro no quarto, um bege quente na sala, e eu não pedi permissão a ninguém. Na segunda semana, comprei uma churrasqueira para a sacada, nada sofisticado, só um pequeno Weber que cabia no canto. Comecei a cozinhar ali quase todas as noites, o Biscuit sentado aos meus pés, esperando que algo caísse. O vizinho do outro lado do pátio, um cara mais velho chamado Frank, começou a acenar para mim quando me via grelhando. Eventualmente começamos a conversar. Descobri que ele também tinha passado por um divórcio cerca de 10 anos antes. Disse que o primeiro ano foi difícil, mas que depois melhora. Na terceira semana, voltei a frequentar a academia, não para impressionar ninguém ou ganhar músculos para alguma transformação de vingança, só porque eu sentia falta disso. A Nicole sempre fazia comentários sobre quanto tempo eu passava lá, como se fosse tempo roubado dela. Sem essa culpa, me vi realmente aproveitando a rotina de novo. E aqui está a coisa que mais me surpreendeu. Eu me senti melhor quase imediatamente, nada mais de andar pisando em ovos, me perguntando se a minha existência era constrangedora o suficiente para virar comentário. Nada mais de noites deitado ao lado de alguém que me via como um degrau, e não como um destino. Nada mais de me vigiar antes de falar para garantir que eu não estava prestes a dizer algo que a envergonharia na frente das pessoas certas. Meu amigo Ryan me ajudou na mudança e ficou para comer pizza depois. Sabe o que me incomoda? Disse o Ryan, pegando mais uma fatia. Ela passou anos fazendo você sentir que havia algo fundamentalmente errado com você por ser um ser humano decente. Eu não sei se ela fazia isso de propósito. Ele apontou a pizza para mim, de ficar arrumando desculpas para alguém que não merece. Ela te chamou de feminino por lavar louça na frente de uma sala cheia de gente. Isso não é um mal-entendido, isso é desprezo. Ele não estava errado. Cerca de 5 semanas depois de eu ter me mudado, encontrei a Danielle em uma cafeteria perto do meu novo apartamento, um encontro completamente aleatório. Ela estava pegando um pedido no balcão, eu estava me acomodando em uma mesa no canto com um livro. No meu dia de folga, ela me viu primeiro. Jonathan, ela se aproximou, a expressão incerta. Oi, como você está? Melhor, na verdade, me acostumando com o lugar novo. Eu soube que a separação se tornou oficial, sinto muito. Você está pedindo desculpas pelo meu casamento ter acabado. Estou pedindo desculpas pelo meu papel em acelerar isso. Ela se sentou à minha frente. Eu sei que o que eu disse naquela noite provavelmente piorou tudo. Você só puxou o pino de uma granada que já estava montada. A Nicole e eu tínhamos problemas muito antes daquele jantar. Acabamos conversando por 2 horas sobre trabalho, sobre a vida, sobre os destroços das nossas respectivas situações sociais. Parecia fácil de um jeito que as conversas com a Nicole não pareciam havia anos. Quando finalmente nos despedimos, a Danielle me entregou o número de telefone dela, rabiscado em um guardanapo, caso você algum dia precise de alguém para conversar. Nos meses seguintes, a Nicole e eu atravessamos o processo oficial de divórcio com o mínimo de drama possível. Toda a conversa era profissional e distante, como se fossemos colegas que nunca tinham realmente se conhecido. O divórcio foi finalizado em uma terça-feira. Eu assinei os papéis no escritório do meu advogado durante o intervalo de almoço, peguei um sanduíche no caminho de volta para a clínica e voltei ao trabalho como se fosse um dia qualquer.
Naquela noite, a Daniele veio até meu apartamento com comida para a viagem e assistimos a um filme no meu sofá, com o biscoito espremido entre nós. Ela não fez disso um grande evento, algum marco significativo, apenas deixou que fosse o que era. Fiquei sabendo por conhecidos em comum que a Nicole já tinha começado a sair com alguém novo, algum executivo da empresa dela chamado Bradley, um sujeito que usava ternos que custavam mais do que o meu aluguel mensal, tinha opiniões sobre marcas de relógio e destinos de férias, e se encaixava perfeitamente no círculo social que ela vinha tentando alcançar o tempo todo. Enquanto isso, a minha própria vida melhorava silenciosamente, o trabalho parecia mais gratificante, eu recebi um pequeno aumento e um reconhecimento do veterinário-chefe pelo meu trabalho em uma cirurgia particularmente complicada. Meu apartamento se transformou de moradia temporária em um verdadeiro lar. Eu e o Biscuit exploramos o novo bairro, descobrindo parques, trilhas e restaurantes que aceitavam cães. E sim, eu continuei vendo a Daniele. Café virou jantar, jantar virou filmes. Encontros casuais viraram algo mais. Nosso primeiro encontro de verdade foi em um pequeno restaurante tailandês que ela queria experimentar havia um tempo. Fechamos o lugar conversando, igual àquela primeira conversa na cafeteria. O segundo encontro foi uma trilha em um parque estadual a cerca de 1 hora da cidade. Ela acompanhou meu ritmo o tempo todo, não reclamou uma única vez da lama ou dos insetos. No terceiro mês, já tínhamos nos estabelecido em algo que parecia natural. Ela vinha ao meu apartamento depois do trabalho, cozinhávamos juntos, assistíamos televisão com o biscoito espalhado pelos nossos dois colos. Os fins de semana eram para atividades de verdade. Feiras de produtores, pequenas viagens de um dia, alguns shows. Ela nunca me fez sentir que eu precisava estar fazendo algo mais impressionante com o meu tempo. 6 meses depois de o meu divórcio ter sido finalizado, a Daniele se mudou para o meu apartamento, escolha dela, no tempo dela. Ela simplesmente disse um dia que estava cansada de manter 2 lugares separados quando só queria estar em um. Então veio o baile beneficente. A empresa da Nicole organizava esse grande evento anual todo mês de novembro, traje de gala, leilão silencioso, banda ao vivo, tudo isso, um daqueles eventos em que todo mundo que era alguém no meio corporativo local aparecia. Eu tinha ido com ela por 3 anos seguidos quando ainda éramos casados, sempre me sentindo um pouco deslocado entre todos os executivos e seus cônjuges perfeitamente polidos. Neste ano, a empresa da Daniele por acaso era uma das patrocinadoras. Você não precisa ir, a Daniele disse quando recebeu o convite, eu sei que pode ser estranho ver ela lá. Eu não estou me escondendo da minha ex-esposa, se você quiser que eu esteja lá, eu estou lá. Ela sorriu, eu quero você lá. Nós chegamos bem vestidos, a Daniele com um vestido verde escuro que fazia os olhos dela se destacarem, eu com um terno que tinha comprado especificamente para ocasiões como aquela, a primeira vez que eu usava algo tão elegante desde o meu casamento. O local era um armazém reformado no centro da cidade, com tijolos aparentes e luzes penduradas por toda parte, bar aberto, aperitivos circulando, um DJ tocando algo sofisticado em um canto. Estávamos ali havia cerca de 20 minutos quando avistei a Nicole do outro lado do salão. Ela estava em pé com o Bradley e um grupo de colegas dele, rindo de algo que alguém tinha dito. Ela parecia polida e perfeita, exatamente a imagem que sempre quis projetar. O Bradley estava com o braço em volta da cintura dela, daquele jeito possessivo que alguns caras têm em eventos, marcando o território. Então ela me viu. O rosto dela passou por cerca de 5 expressões em 2 segundos, surpresa, confusão, reconhecimento e então um lampejo de algo que parecia quase arrependimento quando notou a mão da Daniele na minha. Ela se desculpou com o grupo e caminhou direto até nós. Jonathan, a voz dela estava cuidadosamente controlada, eu não esperava te ver aqui. A empresa da Daniele está patrocinando. Os olhos da Nicole se voltaram para Daniele, as duas não se falavam desde o incidente do jantar. Daniele. Nicole. O silêncio se estendeu por um instante longo demais. Então o Bradley apareceu ao lado da Nicole, todo sorrisos e charme profissional. Está tudo bem, amor. Está, só dando oi para alguns velhos amigos. A voz da Nicole estava tensa. Bradley, este é o Jonathan, meu ex-marido, e a Daniele, minha ex-colega de faculdade. Aquela palavra soou como um tapa. O Bradley apertou minha mão com a força de alguém que leu artigos demais de aconselhamento corporativo. Prazer em te conhecer, cara. A Nicole falou de você, tudo coisas boas, tenho certeza. Ele riu como se eu tivesse feito uma piada. Ela disse que você trabalha com animais ou algo assim, isso é legal, um caminho de carreira bem tranquilo. Ele é técnico veterinário, a Daniela interrompeu, ele ajuda a salvar a vida de animais todos os dias. Na semana passada ele auxiliou em uma cirurgia que salvou o cachorro de uma família de uma obstrução no estômago, os donos choraram quando receberam a notícia. O Bradley piscou, claramente sem saber como responder a algo com substância de verdade. Ah, isso é realmente alguma coisa. A Nicole observava Daniele com uma expressão que eu não consegui decifrar, algo entre raiva e outra coisa, talvez inveja. A gente devia voltar para nossa mesa, a Daniele disse apertando minha mão. Foi bom ver vocês dois.
Nós nos afastamos, e eu senti os olhos da Nicole nas minhas costas o tempo todo. Mais tarde naquela noite, enquanto esperávamos no valet, chegou uma mensagem no meu celular, número desconhecido. Ouvi dizer que o Bradley anda traindo a Nicole, várias mulheres, uma delas trabalha na empresa deles. Achei que você deveria saber, Brittany. Mostrei para Danielle. Ela disse, a Brittany virando informante, não esperava por essa. Devo responder. Isso é com você. Pensei por um segundo e então apaguei a mensagem. Os problemas da Nicole não eram mais meus. 2 semanas depois, o Ryan ligou com uma atualização. Cara, você não vai acreditar nisso. O novo namorado da Nicole foi desmascarado, um escândalo completo no escritório. Aparentemente ele estava dormindo com 3 mulheres diferentes da empresa, e uma delas foi ao Recursos Humanos com provas, capturas de tela, cobranças de hotel no cartão corporativo, o pacote completo. Isso é pesado. Fica melhor. A Nicole descobriu ao mesmo tempo que todo mundo, porque a história vazou para um blog de fofoca do setor. Ela apareceu no trabalho na manhã seguinte e todo mundo já sabia, teve que passar por pessoas cochichando sobre como o namorado dela era um traidor em série. Eu senti uma pontada pequena de algo, não exatamente simpatia, mas talvez reconhecimento. Eu sabia como era ser humilhado publicamente, ter pessoas rindo às suas custas. Tem mais, o Ryan continuou, aparentemente quando ela tentou procurar o antigo grupo de amigas para apoio, a Danielle não foi a única que seguiu em frente. A Brittany vem se afastando desde aquele jantar, acho que o Kevin fez algum comentário sobre não querer drama no círculo social deles. A Meghan e o Robert se mudaram para Seattle por causa do novo emprego dele. A Ashley terminou o noivado com o Preston depois que ele se envolveu em algum negócio imobiliário suspeito. Então a Nicole basicamente ficou sozinha, basicamente. Ela tentou ligar para Danielle na semana passada, a Danielle disse que não estava interessada em ser uma opção de reserva. Eu quase ri, quase. O capítulo final veio cerca de 1 mês depois. Eu estava na clínica terminando a papelada depois de um dia longo quando a recepcionista me disse que alguém estava esperando no saguão para me ver. Era a Nicole. Ela parecia diferente de tudo que eu já tinha visto, sem maquiagem perfeita, sem roupas de grife, apenas jeans e um suéter que parecia ter sido escolhido entre o que estivesse limpo. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Podemos conversar? Ela perguntou. Eu a levei para a sala de descanso, longe de olhares curiosos. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse sentando à minha frente na mesa pequena, um pedido de verdade, não pelo divórcio ou pela separação, por aquela noite, pelo que eu disse sobre você na frente de todo mundo. Eu esperei. Tive muito tempo para pensar nas coisas ultimamente, sobre quem eu estava me tornando, sobre o que eu joguei fora tentando ser alguém que eu achava que precisava ser. Ela respirou fundo, trêmula. Você foi um bom marido, Jonathan, um muito bom, e eu estava tão preocupada com o que os outros pensavam que não consegui ver isso. O que você quer que eu diga? Nada, eu não espero nada de você, eu só precisava que você soubesse que eu sei agora que eu estava errada, que você merece coisa melhor do que a forma como eu te tratei. Eu assenti devagar. Eu agradeço por você dizer isso. Você é feliz com a Danielle? Sim, eu sou mesmo. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Que bom, isso é bom. Ela se levantou, se recompondo. Eu devia ir, eu só precisava dizer isso finalmente. Ela saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, eu contei tudo para Danielle durante o jantar no nosso apartamento, o biscoito esparramado aos nossos pés, os sons da cidade entrando pelas janelas abertas. Como você se sente? Ela perguntou. Sinceramente, aliviado, como se algo finalmente tivesse se encerrado. Nenhuma vontade de me vangloriar ou soltar alguns eu avisei. Não, ela já está lidando com o suficiente, além disso, eu tenho coisas melhores em que focar. A Danielle sorriu e se inclinou para me beijar. Boa resposta.